Ele foi um dos maiores cantores e compositores que o Brasil já teve na década de 60 e 70. Diziam que ele era um showman, um dos maiores showmen que o Brasil já viu. Se apresentou em vários festivais e foi até apresentador de um programa da maior emissora da época. Mas, é como diz o ditado, né? Quanto mais alto, maior o tombo. E o tombo dele veio e foi feio. Mais tarde, ele se envolveria em um escândalo que levaria sua carreira ao declínio e ao seu cancelamento na música brasileira. E o pior de tudo, ele jura que não tem nada a ver com isso. Nesse vídeo você vai conhecer a história do primeiro cancelado do Brasil, Wilson Simonal. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Bom, só que essa história de cancelamento já existe há muito tempo, né? O Wilson Simonal de Castro, nascido no ano de 1938 na cidade do Rio de Janeiro, ele, filho de uma cozinheira, a Maria Silva, e o Lúcio Pereira Castro, um radiotécnico. Bom, o Simonal, ele amava música e ainda jovem ele chegou a cantar diversos sucessos da época. Em determinado momento de sua carreira ele até chegou a causar uma movimentação de pessoas numa praça por causa do seu talento. A galera se reunia para ver ele cantar, né, as músicas. Ele, enfim, era uma pessoa muito querida. Bom, ele tinha a princípio o desejo de criar uma banda, mas acabou não acontecendo, já que ele foi chamado para servir o exército no 8º grupo de artilharia da Costa Motorizado. E foi lá que ele descobriu que, além do seu dom de cantar, ele também tinha um carisma enorme. Com esse carisma ele conseguia influenciar, né? Tinha também o poder de influenciar as pessoas. Bom, já que ele era chefe da torcida de time de futebol do quartel, né? Além também de cantar em diversos bailes lá. Carreira solo. Em 1960, o Simonal ele deixa então o quartel como sargento e com seu irmão e alguns amigos ele volta então ao seu sonho de infância, que é de formar uma banda. O grupo participava de um programa na TV Tupi, na época. Eles se apresentaram no programa de Carlos Imperial e até tentaram aí um contrato com uma gravadora em 61, mas acabou não dando certo. Esse foi o fim do grupo. Com a ajuda de Imperial, o Simonal logo conseguiu desemplacar uma carreira solo, né? Ele acabou virando cantor, a princípio numa boate chamada de Drink, e até gravou um LP, conseguindo um contrato com uma gravadora, e em novembro de 63 ele lançou então o seu disco com seu primeiro grande sucesso, chamado de Balanço Zona Azul. Mas marcou época mesmo quando ele transformou uma plateia de 30 mil pessoas lá no Maracanãzinho em seu coro. O cara era um sucesso. Além também ser amigo de diversas pessoas extremamente influentes na época. Ele tem um sucesso também chamado de Meu Limão, Meu Limoeiro. Você, jovem dinâmico, provavelmente não vai se recordar, né? Nem eu conheço essa música aí. Mas enfim, o cara fez muito sucesso. A Decadência. O Simonal fez da pilantragem uma coisa de um grande swing. A pilantragem era o único ritmo que combatia o iê nas boates. Quando tocava a pilantragem, todo mundo dançava. Bom, vocês viram aí que o Wilson Simonal ele estava no hype. O cara estava fazendo sucesso, as músicas dele estavam na boca do povo, ele participava de vários eventos. O cara, enfim, era um sucesso absurdo. Mas nem tudo são flores na carreira do cantor. Em 1971, o nome dele, Wilson Simonal, apareceu nos jornais de forma bem negativa. Ele foi acusado de sequestro por um de seus ex-contadores. Bom, em setembro de 1970, antes de todo esse BO acontecer envolvendo ele, a empresa do Wilson Simonal estava passando por um balanço de gastos, e tinha muitas contas não pagas. Enfim, aquele rolo todo que a gente sabe com a receita, já desde sempre, Então, o astro ele desconfiou que alguma coisa não estava certa, Então ele pediu para o seu funcionário, na época o Rui Brizola, investigar o que estava acontecendo. E aí o Rui, ele que apresentou para o Simonal o Rafael Viviani. Esse cara era um contador para trabalhar na empresa dele e ajudar nessas questões, organizar a casa, a bagunça. Então, o Rafael percebeu que a parte financeira estava uma verdadeira bagunça, tinha vários gastos de amigos do cantor que era lançado na conta da empresa, os caras faziam saques diretamente pela conta da empresa, enfim, todo esse BO, o Wilson ele tentou renegociar
o contrato para a participação dele no Festival Internacional de Canção de 1970, na Rede Globo. Por fim, em uma discussão, os diretores acabaram se negando a rever o contrato. O Simonal então ameaçou não participar do evento. E bom, assim que tudo isso veio a público, né, esse escândalo, a própria Globo tirou ele da programação. E após todos esses contratempos, né, que rolaram, o Wilson começou a desconfiar de geral da empresa dele, que estavam ali passando a perna nele. Ele acabou demitindo, né, o Brizola e também o Rafael. O Wilson Simonal estava acreditando que o contador tinha cometido algum desfalque financeiro na empresa. Então vejam bem, estava uma bagunça ali as contas da empresa, e aí quem deveria ajudar ele chama alguém que também começou a passar a perna nele. Então assim, o cara tava com um azar danado, né? Mas nada está tão ruim que não possa piorar. Bom, o tal do Rafael Viviani, ele chegou a entrar com uma ação trabalhista contra o Simonal por ter sido demitido, né? Além disso, o cantor ainda foi acusado de pedir ajuda a um órgão da ditadura militar na época, o DOPS, né, que é o Departamento de Ordem Política e Social. Então, os agentes, né, desse órgão estariam fazendo parte de uma história inventada, que estava numa declaração assinada por Simonal. Nessa declaração, o cantor teria escrito, então, que estava sendo ameaçado por Rafael. Ele cometeu um grave erro. Um erro fatal. Não sei até onde é verdade. Lamentavelmente, as versões são mais importantes do que os fatos. Tava muito louco pra poder pegar o Simonal. Esse negão tem que tomar mesmo, tem que fuder com esse negão. Ele não mandou bater. Como é que de repente ele era um bandidão? Foi vítima de uma conspiração. O público pagou, alguém tem que morrer. Tortura e sequestro. Bom, a história conta que, dirigindo o carro do cantor, né, 2 policiais do DOPS teriam ido à casa de Rafael a pedido dele, né, para que pedissem amigavelmente para que o Rafael confessasse o desfalque da grana da empresa. Bom, o ex-contador então se negou, né, com isso então ele teria sido levado para a sede do DOPS, né, e teria sido então torturado por diversas horas. Depois de receber ali ameaças contra a sua família, o Rafael então teria assinado uma declaração falando que realmente tinha cometido essas irregularidades a respeito das contas de Simonal. Após isso, o contador acabou passando por um exame de corpo de delito. Nesse exame teria sido então confirmado que ele tinha sido mesmo torturado. Bom, sendo assim, o cantor, né, o Wilson Simonal, foi convidado a depor. No depoimento, ele reforçou os fatos da declaração que ele já tinha assinado, dizendo que ele tinha sido ameaçado por Rafael. Enfim, tempos depois, com o inquérito policial finalizado em 21 de julho de 1972, o Simonal foi acusado de extorsão mediante sequestro. Só que só em novembro de 74 que ele foi condenado e preso. Simonal ficou na detenção por 9 dias. Na época, 3 desembargadores da terceira Câmara Municipal do Tribunal de Justiça do Rio concederam para ele um habeas corpus, né, para soltá-lo. E no dia 3 de julho de 76, 2 anos depois, o cantor e os 2 policiais acusados que teriam participado então do acontecimento, tiveram o crime reclassificado, né? A acusação mudou de extorsão mediante sequestro para constrangimento ilegal. E a pena caiu de 5 anos e 4 meses para 6 meses. Com isso, né, no final do ano, o Wilson Simonal já estava solto. Parecia aqueles filmes que aí a testemunha fala uma coisa, todo mundo e tudo era muito né? Eu não sei bem, tudo me pareceu tudo muito armado, entende? Aqueles 2 caras como testemunha, dizendo que o Simonal trabalhava com eles. É uma coisa difícil de acreditar, porque o Simonal era artista demais para estar metido naquilo. O primeiro cancelado. Justamente após essa confusão toda, né, envolvendo ali o Simonal, o DOPS, ele teria então mandado bater ali no ex-contador dele ou não teria, né, todo esse rolo, né, que cada um tem a sua versão, as coisas começaram a ficar ainda pior para o cantor. Bom, depois dessa treta toda, ele foi considerado a galerinha, né, os heróis ali, os beautiful people, né, da Rede Globo, desses caras aí começaram a
a dizer que o Wilson ele era um informante do SNI, que é o Serviço Nacional de Informações, né? Ou seja, começaram a falar que ele era meio que um cagueta ali do regime militar. Bom, e foi aí, né, que ele acabou sendo acusado de dedurar os coleguinhas artistas para os militares, né, que toda essa turminha então resolveu aí cancelar o cara. A grande mídia também. Então, com tudo isso que aconteceu, né, não se tendo a internet como é hoje em dia, a carreira de Simonal despencou. Porque hoje em dia o cara ele é cancelado, mas muitas vezes ele é independente. Ele tem o Danilo Gentili, por exemplo, toda hora ele é cancelado, mas ele é independente. Ele tem uma rede social muito forte, tem uma base de fãs muito forte que acompanham por causa disso mesmo. Já na época não, quem ditava, quem estava no auge ou não, era a grande mídia. E se a grande mídia resolvesse, que é formada por esses caras, resolvesse cancelar alguém, essa pessoa era literalmente cancelada mesmo. Bom, com tudo isso que aconteceu, então a carreira do Simonal despencou, estava feito então o primeiro cancelamento da história. O cantor passou então a não ser mais bem-vindo em quase todos os lugares que ele frequentava, né? Os seus shows já não eram mais anunciados pela grande mídia, pelas rádios, né? Muito menos as pessoas falavam sobre os discos dele. E ninguém mais queria entrevistar o cara, né? Ele foi assim esquecido pela mídia e também pelas pessoas que eram seus fãs. Dizem aí que ele também se negou a pagar meio que um pedágio para essa galera aí, né? Esse pedágio de lacração que a gente vê hoje em dia. 74, 75 até 92, 93, nesse período, não existia o Wilson Simonal. Começavam assim as respostas, né? O releasing dele é maravilhoso, só que a figura dele ainda está vinculada à ditadura. A morte de Simonal. No dia 25 de junho de 2000, o Wilson Simonal faleceu com 62 anos. Ele foi vítima de cirrose hepática. Mesmo depois de tantos anos, o Simonal ainda reclamava do esquecimento que ele tinha sido condenado a viver. Após a sua morte, seus filhos, Wilson, Simoninha e Max de Castro, eles fizeram ali 2 biografias e também um musical e um documentário sobre o pai. Você consegue até ver esse documentário, tem aqui no YouTube, né? O mais recente foi o filme de Simonal, que foi lançado no ano de 2019, né? Que focava mais no talento do cantor e não nesses BOs aí que ele acabou se metendo. Com vocês, Wilson Simonal! Simbora! 1, 2, 3. O filme também defende que o racismo da época também piorou ainda mais a situação pro Wilson no caso do Rafael. E discute também muitos fatores que faziam com que a imagem de Simonal fosse ligada à ditadura. Como, por exemplo, ao invés dele fazer canções lacrando, digamos assim, né, pagando pedágio, né, que era o que os outros artistas da época também faziam, ele não, ele já ia para um outro lado, né? O Simonal, por exemplo, fazia músicas elogiando o Brasil, né? Como, por exemplo, o País Tropical. Moro num país tropical. E também mostra, né, que o lance dele dedurar esses artistas para os militares é completamente uma fake news, até porque a história nunca foi comprovada, mas ainda é motivo de muito debate. Se eu não me engano também, se a gente achar, a gente coloca aqui, mas o próprio Danilo fala isso na entrevista também, que tem alguns artistas que depois, mais tarde, falaram que eles tinham inventado aí essa história dele dedurar os outros mesmo, só para ele ser cancelado, porque não gostavam dele. O que eu acho foi que os militares aproveitaram a Copa do Mundo para esconder um monte de crimes que estavam sendo feitos para o povo. Achavam que nós estávamos fazendo aquilo para o governo, porque era um governo militar, para esconder do povo o que estava acontecendo. Enfim, a gente não pode dizer se Simonal ele era um santo ou não, né? Se ele mandou pegar o contador dele lá mesmo ou não. Mas o fato é que ele foi aí o primeiro cancelado da história brasileira, ou talvez, né, um dos primeiros aí. Mas aí, você conhecia essa história do Wilson Simonal, né? O que ele sofreu aí, o primeiro cancelamento? O que você acha sobre isso? Será que ele foi injustiçado por essa galera aí, ou não? Comenta aqui embaixo, fala o que você acha dessa patotinha aí que gosta de cancelar os outros por qualquer coisinha que você fala. Então, os caras ficam procurando pelo em ovo para poder te cancelar. Bom, se quiser me mandar a sua sugestão de vídeo, já sabe, me manda lá no Instagram. A gente se vê amanhã, no mesmo canal, no mesmo horário.